Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje eu trouxe algumas novidades para vocês. Vamos falar um pouquinho porque assim, né? Tudo que tem data chega. E depois de meses de especulação e debates sobre o Trump, ele finalmente assumiu. Ele assumiu o seu mandato como presidente dos Estados Unidos. E em um cenário que já começa a trazer aí ondas de choque no mundo político, a esquerda global, hein, parece sentir o peso desse retorno do Trump, gente. Então, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, ele está entre os que já enfrenta as primeiras consequências desse novo cenário político. Então, eu vou mostrar para vocês, não só isso, mas nos bastidores aqui da política brasileira, né, o que está acontecendo. Muitos afirmaram que Moraes, inclusive, caiu em uma armadilha. E você precisa saber todos os detalhes aqui junto comigo. Antes, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e bora lá se atualizar, né? Entender tudo o que está acontecendo nesse cenário político. Começa com o STF, claro, o STF não perde tempo. Gilmar Mendes aqui diz que quer jogar o Bolsonaro ainda esse ano para evitar tumulto nas eleições de 2026. Está aqui, gente, saiu no Brasil 247. O ministro Gilmar Mendes do STF afirmou na segunda-feira, dia 20, que ele espera julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e ainda esse ano. Isso informou também o valor econômico, né? E na avaliação de Mendes, o julgamento do Bolsonaro esse ano evitaria tumultos nas eleições presidenciais. Então, gente, olha só o plano da STF, né? Então, haja prova ou não, precise de mais tempo ou não, é tudo questão política. Olha o STF como está envolvido na situação política. A justiça está preocupada com as eleições de 2026 com questão política, com interferência política, ao invés de se preocupar com a legislação, ao invés de se preocupar com o que é certo, ao invés de se preocupar com o que é justo. Mas claro que isso é porque tem a ver com o Bolsonaro. Aposto que se fosse do Lula, não teria essa pressa, não teria essa preocupação, iria postergar, postergar, postergar. O do Bolsonaro pode até empurrar com a barriga por não ter provas suficientes para uma condenação com base em legislação, mas parece que eles vão dar o jeitinho desse brasileiro, porque eles precisam encerrar esse ano esse julgamento e a sentença, gente, por mais que ainda não foi oficializada, a gente sabe que já está dada. Se tratando do STF, não é surpresa para ninguém o resultado, não é mesmo? E para vocês verem como que funciona, né? A Folha de São Paulo também fez uma divulgação aqui mostrando, olha só, a situação política, olha o caos, hein? O governo mantém sigilo de pesquisas encomendadas sobre Lula e vai liberar as de Bolsonaro. Ai, meu Deus, olha, é vergonhoso trazer essa matéria para vocês, é sério. Eu fico às vezes com vergonha de trazer alguns tipos de matéria e essa é uma delas. Falando sobre a podridão do governo Lula da esquerda. Olha só, Secom diz que a divulgação da pesquisa pode causar pressões externas e manipulação da opinião pública. Agora eu te pergunto, se o resultado dessas pesquisas dissessem que Bolsonaro estava perdendo feio, ou que a direita estava perdendo feio, que a esquerda estava liderando, será que ele iria colocar sigilo? Fica uma pergunta no ar, né? Então, o governo Lula, depois de ver a queda histórica da esquerda nas pesquisas, inclusive nas próprias pesquisas deles, na pesquisa da própria esquerda, a esquerda está caindo, eles não conseguem nem trazer proximidade de números de tão grande que é a diferença, né, de queda. E o governo está aqui, ele decidiu manter sob sigilo as pesquisas de opinião que foram encomendadas pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, a partir de 2023 na gestão do petista, mas vai liberar o resultado de levantamento feitos na gestão do Jair Bolsonaro. Em um parecer apresentado em novembro passado, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, aceitou os argumentos da pasta, comandada pelo então ministro Paulo Pimenta, de que as pesquisas do atual mandato são documentos preparatórios e não podem ser divulgadas. A SECOM ainda argumentou que a publicação antecipada pode resultar em pressões externas ou manipulação de opinião pública e prejudicar propostas do governo em andamento. Então, a CGU afirmou que os dados podem ser divulgados no fim do mandato do Lula ou quando for implantada a política pública ligada a cada pesquisa. Então, gente, vocês viram aí, né?
Ou seja, os levantamentos da época do Bolsonaro, ok, vão divulgar, mas as do Lula não vão divulgar. E a Folha de São Paulo solicitou material referente aos levantamentos encomendados pelo Bolsonaro, com base na Lei de Acesso à Informação. Só que a SECOM afirmou que precisa de 90 dias para avaliar e tratar o conteúdo das pesquisas. Tratar o quê se já foi feito? Querem manipular? Não entendi. Então, assim, gente, é o que está acontecendo dentro da gestão do governo Lula, tá? A esquerda está caindo demais. E olha só, né? Falando aí agora do retorno do Trump, o que que isso causou de polêmica. Primeiro que o Trump endureceu as políticas de imigração em 8 decretos. É isso mesmo, meus amigos, está aqui ó, na tela para todo mundo ver. Segundo aqui o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira uma série de decretos que endurecem as políticas migratórias do país. Ele está protegendo o país e as medidas incluem reforço de segurança na fronteira, suspensão da entrada de refugiados e mudanças no direito da cidadania. Só resumindo para vocês, o controle fronteiriço, né, contra imigração ilegal, ele colocou aqui, revogou ordens anteriores, criou força-tarefa para combater crimes relacionados à imigração ilegal, tá bom? Fique claro. E estabelece penalidades mais severas para estrangeiros sem documentação regular, tá? A medida ainda prevê a detenção e deportação acelerada de imigrantes ilegais. Emergência na fronteira com o México também foi decretado aí uma emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos, alegando uma invasão de cartéis criminosos e imigrantes ilegais. Autorizou o uso das Forças Armadas para apoiar o Departamento de Segurança Interna, ampliou barreira física e reforça a segurança. Além disso, revogou políticas anteriores que encerraram a emergência fronteiriça em 2021 e determina relatórios sobre as ações tomadas. Já o papel do Exército, né, ela estabeleceu o quê? Que as Forças Armadas devem priorizar a segurança das fronteiras dos Estados Unidos, combatendo migração ilegal, tráfico de drogas, crimes transnacionais e determina que o Comando Norte dos Estados Unidos revise o seu plano para fechar as fronteiras e apresenta diretrizes de planejamento estratégico para a defesa territorial. A suspensão aqui do programa de refugiados, então suspende aí temporariamente o programa de admissão de refugiados nos Estados Unidos devido ao aumento de imigração que comprometeria recursos e segurança. A medida prevê a revisão do impacto dos refugiados e maior envolvimento de autoridades locais na decisão de acolhimento, e a suspensão será reavaliada a cada 90 dias. Tem também aqui a restrição à cidadania automática, restringe o direito à cidadania automática para filho de imigrantes em situação irregular, tá bom, gente? E visitantes temporários dos Estados Unidos. Inclusive, a medida estabelece que crianças nascidas após 30 dias da ordem só terão cidadania se um dos pais for cidadão ou residente legal. Tem também aqui as medidas contra imigração e tráfico na fronteira, então a segurança das fronteiras também vai ter construção de barreira física, detenção de imigrantes ilegais até sua remoção, retomada dos protocolos de proteção ao migrante. Além disso, prevê o fim da prática que libera imigrantes detidos na fronteira enquanto aguarda audiência de imigração e endurece as políticas de concessão de asilo. Suspendeu a entrada de imigrantes ilegais também pela fronteira sul dos Estados Unidos, alegando uma invasão que ameaça a segurança nacional. E a medida impõe restrições ao acesso a benefícios legais e determinações para reforçar o controle fronteiriço, incluindo a deportação acelerada de estrangeiros e o aumento da fiscalização. E estabelece medidas para reforçar a triagem, verificação de estrangeiros que buscam entrada ou já estão nos Estados Unidos. Exige uma avaliação rigorosa de visto, revisões de segurança nacional e identificação de países com falhas de verificação. Meu povo, e aqui olha só, né? Enquanto isso, parece que os aliados do Bolsonaro têm alguma esperança de que aliados de Bolsonaro apostem em ofensiva de Trump e Musk contra Alexandre de Moraes. Em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, avalia que a negativa do ministro para a viagem do ex-presidente brasileiro para posse nos Estados Unidos indignou americanos. Então, eles esperam que o Elon Musk e que o Trump possam aí deter Moraes como, né, gente? Fazendo aí com que realmente ele possa não entrar nos Estados Unidos ou tenha alguma punição de alguma certa forma.
caso ele precise de alguma coisa aí das empresas deles, né? E para finalizar, o Moraes caiu numa armadilha, diz Nune, sobre muro na Cracolândia. Gente, olha só. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou nesta terça-feira, dia 21, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, caiu numa armadilha ao questionar o muro construído na Cracolândia, que é a região central da cidade. Para Nunes, o ministro está sendo usado politicamente e o prefeito disse ter pedido para a procuradora-geral do município, Luciana Nardi, incluir imagens do local na resposta ao STF, né? Então, para ver que o ministro Moraes está, de certa forma, sendo politicamente usado, precisamos que ele nos dê apoio. Com esses dados, Moraes deve ter uma série de informações, afirmou o prefeito. Então, ele voltou a negar que exista confinamento na área. Esse muro da Cracolândia está dando o que falar, né? O que aconteceu foi que o PSOL entrou com uma ação pedindo aí que derrubasse o muro, argumentando que a prefeitura comete um ataque brutal e inconstitucional contra os direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, negando a dignidade humana, violando princípios da igualdade, liberdade, acesso a direitos essenciais. Mas a prefeitura, em resposta ao STF, enviou dizendo que o muro é para evitar acidentes, especialmente atropelamentos. Mas não só isso, né, gente? O muro vem para dar segurança. Vai tirar um muro, permitir que os usuários de drogas muitos são agressivos, muito assalto, muitos andam armados, né? Arma branca também. E as pessoas de bem que passam por ali? Ninguém está pensando na segurança deles. Então a esquerda, ela tá indo só de mal a pior. Por isso que o Lula tá pondo aí sigilo nas pesquisas, porque ele viu que ele tá caindo. Ah, não quero interferir na opinião, não quero manipular a opinião pública, mas restringir a pesquisa não é manipular a opinião pública. Então, assim, para vocês verem que a esquerda tá de mal a pior. Agora, comenta aí o que vocês acham disso tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada. Um beijo, se cuide e até logo.